Muito boa tarde, Brasil. Falar de política, até porque, se a gente analisar friamente, esta será a última semana de batente no Congresso Nacional, e aí dá aquela aliviada, só retornam nos primeiros dias de agosto, aí a coisa deve acontecer. Mas prometem que possivelmente votarão, pelo menos em primeiro turno, a reforma da Previdência. Vamos esperar para ver, né? Eu não sei, não. A minha desconfiança é que todo mundo já está de férias. Mas vamos lá, vamos esperar. Como nós temos que analisar, eu me valho mais uma vez de dois cientistas políticos. Estou recebendo, depois de muito tempo que não vejo, aliás, vê-lo eu vi no ano passado, mas vindo ao programa, né, faz muito tempo. Ele ainda, das últimas vezes, foi lá na Embaixada Sara Nossa Terra. Nós estamos agora num novo prédio bonitão aqui, no Campus Arena, uma sede própria da televisão e da rádio. Recebendo aqui, graduado em Economia, mestre em Ciência Política, PhD em Relações Internacionais, professor adjunto da nossa UNB, Universidade de Brasília, revendo professor Ricardo Caldas. Bom te rever, querido. Boa tarde, viu? Boa tarde, prazer é todo meu. Eu só queria lembrar, que eu acho que não custa nada, que eu estou de férias agora, eu estou de licença da universidade esse ano, fazendo meu pós-doc lá na Universidade de Colômbia. Está viajando direto para lá, né, mano, velho? Exatamente. Parece que está morando mais lá do que cá. Não, eu estou morando lá, tecnicamente, mas como a minha esposa não foi, ela ficou em Brasília, né? Sim. Então, eu tenho vindo aqui e agora eu estou aproveitando as férias de lá para ficar aqui, né? Vou ficar, durante as férias americanas, vou ficar aqui, que é julho e agosto, né? Uhum. E agora, em setembro, eu retorno lá para Nova York, né? Para finalizar o meu pós-doc. Quanto tempo ainda demora para lá? É um ano, né, no total, né? Então foi meio ano, começou agora esse ano, Mais então um semestre, então. mais meio ano, no segundo semestre. É o primeiro e segundo semestre, né? Isso é oficial. Aí depois, não sei se vai haver renovação ou não, aí tem que haver uma consulta para ambos os lados. Tanto eu tenho que ser autorizado tanto pela Universidade de Brasília quanto pela Universidade de Colômbia, né? Eu vi aqui, ó, no seu cartão, Instituto de Ciência Política. Isso, da UNB. Explica aí. O Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Da própria UNB, da UNB, então. Sim. E foram eles que me liberaram, eu sou grato a eles, né? Porque eles me deram essa licença de pós-doc por um ano, né? Então, tecnicamente começou agora em fevereiro para março desse ano e vai até janeiro do ano que vem, fevereiro do ano que vem. Seja bem-vindo mais uma Muito vez, obrigado, viu, querido? então. Bom revê-lo, realmente. E foi uma feliz coincidência a gente poder estar aqui, né, nesse momento. Tá bem. E hoje eu conto mais uma vez com meu querido amigo, cientista político, sociólogo, professor Rócio Barreto. Seja bem-vindo mais uma vez, Rócio. Obrigado, Celso. Professor Caldas, é um prazer estar aqui conosco. E a você de casa, é sempre bom um bate-papo e conversar política, né? Ver o que a gente pode analisar e contribuir para o entendimento de todos e que a gente possa ter dias melhores, né? O papo do momento, queiramos ou não, foi o que a revista Veja trouxe no final de semana, né? Desde sexta-feira está bombando por aí, e a gente não pode deixar de falar dessa questão, né, envolvendo aí o atual ministro Sérgio Moro, ex-juiz. Aliás, melhor do que eu falar aqui, né? Coloca aí essa primeira matéria, né? Exatamente sobre as coisas que a revista Veja escrachou lá na sua edição deste final de semana, mostrando lá mais um pouquinho daquilo que a Intercept jura que chegou de mão beijada na mão dela lá. Coloca aí, por favor. De acordo com a revista, Sérgio Moro agiu como chefe dos procuradores, indicando o que eles deveriam fazer. Num dos trechos de abril de 2016, o então juiz Sérgio Moro teria orientado Deltan Dallagnol a incluir provas para fortalecer o processo de Svi Skornik, representante de estaleiro contratado pela Petrobras. Pelas regras, o juiz não pode orientar a acusação. No diálogo publicado pela revista, Deltan Dallagnol conversa com uma procuradora e diz: Laura, no caso do Svi, Moro disse que tem um depósito em favor do Musa. E se for por lapso que não foi incluído, ele diz que vai receber amanhã e dá tempo. Só é bom avisar ele. A procuradora responde: vou ver.
No dia seguinte, de acordo com a revista, o Ministério Público Federal incluiu um comprovante de depósito de $80 mil feito por Skornik a Eduardo Musa, ex-gerente da Petrobras, e Moro aceitou a denúncia minutos depois, mencionando o documento em sua decisão. Em outro trecho do suposto diálogo, Moro mostra descontentamento com o possível acordo do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com a Lava Jato. A lei determina que o juiz não pode interferir em processos de delação. O diálogo teria acontecido em julho de 2017. Moro questiona Dallagnol sobre rumores de um acordo de delação do político. Espero que não procedam, diz Moro. Deltan Dallagnol responde: só rumores, não procedem. Cá entre nós, a primeira reunião com o advogado para receber anexos acontecerá na próxima terça. Estaremos presentes e acompanharemos tudo. Sempre que quiser, vou te colocando a par. Moro responde: agradeço se me manter informado. Sou contra, como sabe. Em outra mensagem de julho de 2015, há uma suposta comemoração de Deltan Dallagnol após um encontro com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que depois virou relator da Lava Jato. Ele fala a outros procuradores. Carlos, conversei 45 minutos com o Fachin. Ahá, uhu, o Fachin é nosso. Essa é mais uma parceria que o Intercept fecha com um veículo de imprensa para divulgar trechos dos supostos diálogos registrados na rede social Telegram. Tanto o Ministério Público quanto o ministro Sérgio Moro alegam que são vítimas de ação criminosa de hackers e não confirmam a veracidade do que foi divulgado até agora. Eu fico chateado porque é uma violação da minha privacidade, explorada de maneira sensacionalista. Então estão dando aso ao crime. Eu não tenho medo, sei o que eu fiz na Operação Lava Jato e até onde eu fui das minhas comunicações. A TVE do Paraná, integrante da Rede Cultura, pediu uma entrevista com o procurador Deltan Dallagnol, que preferiu não falar. A força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal no Paraná divulgou em nota que não reconhece o contexto e a veracidade das supostas mensagens atribuídas a seus integrantes e originadas em crime cibernético. Tem acompanhado, Caldo, essa história de ficar mais nos Estados Unidos do que aqui? Lá estão falando disso também, não? Não, lá não é o tópico central, né? Houve uma campanha muito forte da mídia, especialmente da mídia brasileira, e depois, um pouco em menor escala, da mídia americana, de desconstrução da imagem do presidente, né? Então, esse foi o foco, né? Sim. Mas eu diria que são várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Eles estão muito concentrados nesse momento na campanha do Trump, que se lançou candidato, né? Então acabou que isso galvanizou toda a imprensa americana e também com os possíveis candidatos do lado democrata, né? Que está muito fragmentado, né? Sem um candidato claro, né? Então acabou que esse é o carro forte deles lá. Então qualquer outro assunto nesse momento agora é um assunto para eles periférico. Passou já também, que foi muito importante para eles, a questão das eleições europeias para o Parlamento Europeu, né? A questão da extrema-direita que estava avançando, mas agora a tendência da mídia norte-americana, que é a sua característica principal, é se concentrar mais nos assuntos domésticos. Mas eu, pessoalmente, eu tenho acompanhado, sim, não com profundidade tudo, porque saiu muita coisa, mas eu tenho acompanhado o que tem sido publicado de uma maneira geral, sim. E aí? Bom, eu penso o seguinte, primeiro que é preocupante, aqui no Brasil, você ter um ataque como esse, um ataque cibernético, que é um crime, e no Brasil, a pessoa que praticou o crime, ela tem a mesma voz do que foi acusado, ou seja, no Brasil a gente tende a confundir acusador com acusado e no final das contas ambos se misturam. Então, a gente está dando, a mídia brasileira de modo geral, está dando o mesmo espaço ou até mais espaço para pessoas que cometeram crime do que para o combate à corrupção. Então, eu vejo, primeiro, que essas fontes não são seguras, não há ninguém que possa garantir a autenticidade delas, e segundo, não há nenhuma garantia que, mesmo que eles tenham tido acesso, não tenha havido adulteração. No próprio, acho que foi, se não me falha a memória, na Folha de São Paulo, num daqueles diálogos, sim, houve uma correção de um leitor dizendo vocês colocaram o procurador errado. Aí acho que o Greenwald, né, respondeu, desculpe, foi uma falha de edição. O que é isso? Quer dizer, um diálogo dessa gravidade, as pessoas estão editando? Então, eu não sei o que é mais grave, eu fico perplexo. O que é mais grave? Se é o crime, se é a edição, ou se é a divulgação da mídia como se fosse verdadeiro, né? Então, é difícil a gente se manifestar sobre algo que a gente não sabe a veracidade, né?
Até agora, por exemplo, eu não vi ninguém batendo na Intercept, que está de poder, né, de tudo isso, e jogando na mídia, provocando alguns erros, como você acabou de falar aí. O que comprova que houve edição. Ora, se houve edição, você contamina todo o material. Quer dizer, você já está mostrando que a pessoa que está divulgando de má fé e está editando. Ora, se editou, maculou o material. E aí, um ponto que é caro à imprensa, não preciso falar sobre isso para vocês, né, que não vou ensinar missa ao padre, né, mas é a questão da segurança da fonte. Quem é a fonte? É o Telegram? É o celular de alguém? É alguém que entregou o celular de alguém? Nós não sabemos. Então, eu acho muito temerário o Brasil querer atuar em cima disso, né? O que estou me referindo é mudar decisões da Justiça, como já está sendo até aventado por alguns ministros do Supremo, baseado em um material de origem criminosa que você não garante a veracidade. Eu acho isso muito preocupante. Eu sou um defensor da Lava Jato, mas o que eu estou vendo nesse momento, a minha análise pessoal, é um grande complô de jornalistas pagos por pessoas que foram presas ou que não foram presas, mas que estão em vias de ser presas para desmoralizar a Lava Jato e a pessoa física do Sérgio Moro, que é considerado um herói não brasileiro, internacional. Verdade. Ele foi eleito agora pela Forbes, uma das 15 pessoas mais influentes. Então, isso tudo me deixa perplexo. No Brasil, o criminoso ele tem a mesma voz do honesto. É impressionante isso. E derrubar Sérgio Moro seria o esplendor dos criminosos, seria a alegria dos criminosos. Isso. E eles estão aí e a gente sabe disso. Eles estão não aí fora, mas eles estão dentro do sistema. Eles estão dentro do sistema judiciário, eles estão dentro da Justiça, eles estão dentro do STJ e estão dentro do Supremo Tribunal Federal. Porque há ministros do Supremo Tribunal Federal que defendem os criminosos. Por quê? Porque a esposa tem escritório que é cliente de criminosos. Aí é uma coisa complicada. Vai lá, Rossi. Eu ouvi bastante o Caldas, faz tanto tempo que eu não vejo o Caldas falando aí e ele sabe analisar como ninguém. O Caldas tem autoridade para falar. Como ele desenvolveu uma disciplina no Instituto de Ciência Política, que é a teoria da corrupção. Ele tem um livro publicado sobre corrupção. Ele viajou em bastante locais do mundo para fazer o seu trabalho em relação à corrupção. Agora, em relação a esses vazamentos de conversa, supostamente conversas pelo Intercept, há uma riqueza de detalhes e coincidências de acontecimentos. Eu não tenho ferramentas suficientes para avaliar o que um advogado poderia fazer ou não com um juiz e membros da Justiça. Eu não poderia avaliar. Os advogados que eu converso, todos eles são unânimes em dizer que, caso tenha havido algum vazamento, isso é muito sério e compromete toda a estrutura da Lava Jato, que é uma baita de uma estrutura, um modelo anticorrupção. No mundo. Do mundo. E caso o ministro Sérgio Moro esteja realmente envolvido em conversas desse tipo, coloca em condições assim que as pessoas não possam imaginar do que vai haver com todos os processos da Lava Jato. Coloca em dúvida, e essa dúvida aí vai destrambelhar em situações muito confusas para toda a estrutura do país. República, Supremo e todo o Congresso Nacional. Uns querendo bater, outros defendendo. Eu sempre concordo em 99,99 com o meu colega aqui, cientista político, Rossi. Mas nesse caso, eu gostaria de lembrá-lo que existe um decreto da ex-presidente Dilma prevendo a cooperação entre os órgãos. Em qualquer lugar do mundo, os sistemas de combate à corrupção, eles cooperam. É impossível imaginar nos Estados Unidos o FBI sem trabalhar com o Ministério Público americano ou sem trabalhar com a CIA, se for um caso internacional. Se não for internacional, domesticamente. Então, essa cooperação, ela é produtiva, ela é necessária e ela gera produtividade, porque, veja bem, os criminosos estão cooperando.
Se o lado bom não cooperar, a gente vai deixar que os criminosos cooperem entre si e os órgãos encarregados de combate à corrupção não cooperem. Então, a cooperação é sim prevista e existe esse decreto do presidente Dilma prevendo a cooperação, que ninguém está mencionando na mídia. Não sei por quê, mas ele existe, é lei. A lei prevê a cooperação. Eu fico imaginando o seguinte, Operação Mãos Limpas, Itália. Você já pensou se aquele juiz fosse sozinho na brincadeira? Primeiro que ele estaria no caixão, evidentemente. Com certeza. Mas ele também fez exatamente o que eu acredito que o Moro estivesse fazendo. Cooperação. Cooperando e tendo um efeito magnânimo. Mas é lógico. Quando a operação ela ultrapassa um nível, um órgão independente já não dá mais conta. O Ministério Público Brasileiro coopera com o Ministério Público Suíço. O Ministério Público Brasileiro coopera com o Ministério Público Americano. E outras instituições cooperam também. A Polícia Federal coopera com a Interpol, quando houve, por exemplo, a fuga do Youssef. Sim. Mas por que ela tem que trabalhar sozinha se existe uma estrutura internacional disponível? Na Europa, especificamente, existe a Europol. Então, você tem várias camadas. Polícia Federal, Interpol, Europol, e por aí vai. Ministério Público, a mesma coisa. Então, essa cooperação ela existe para facilitar os trabalhos, porque os crimes, hoje, a característica deles, especialmente os crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, que eles são como se fossem irmãos siameses, é que eles ultrapassam as fronteiras nacionais. Então, é muito difícil para um país trabalhar sozinho. Então, essa cooperação facilita o crime. Então, você tem várias pessoas que estão sendo identificadas, não no Brasil, mas às vezes na Suíça, nos Estados Unidos, porque fizeram movimentação financeira. E eles acham que lá é como aqui, que é tudo festa, é carnaval. Não é. Então, eles têm todos os registros. Quando o Ministério Público pede, eles cooperam. Então, isso está facilitando o trabalho. Oi? Como cooperaram agora, recém com a Lava Jato brasileira? Mas é lógico. Tem delações da Odebrecht, inclusive, para citar um caso específico, Sim. que foram feitas nos Estados Unidos, que tem material diferente do que foi apresentado no Brasil. E que, por um mistério que eu não consegui desvendar até hoje, esse material da Odebrecht dos Estados Unidos foi pouco divulgado no Brasil também. Mas se você pegar esse material, traduzir e colocar na imprensa, você chega a muito mais gente. Até porque você tem outros executivos envolvidos que, às vezes, estavam atuando fora do Brasil. Mas ninguém está falando sobre isso. Uhum. Celso, agora trazendo aqui para uma política mais paroquial. Simplesmente o ministro Sérgio Moro. As perguntas que as pessoas têm feito nas televisões, nos rádios, inclusive nessa sabatina que ele teve agora no Senado e outra na Câmara dos Deputados. O que era bem questionado vazou conversa, as conversas estão completas, vazou parte das conversas foram meditadas, porque você não faz uma espécie de divulgação, chama uma entrevista coletiva e informa, aconteceu isso. As divulgações dele, eu não sei se vazou por inteiro, eu não sei, eu posso ter falado parte disso. O fato dele ter ligado para membros do MBL ou deixado uma mensagem de voz, deixou um pouco dúbio essas questões. Então, o que as pessoas estão batendo nele é exatamente isso daí. Por que o procurador Deltan Dallagnol não entregou o celular para que fosse feito perícia? Então, essas coisas têm deixado a oposição um pouco mais forte e com garras mais afiadas para cutucar tanto o ministro como membros da Procuradoria. E nessa situação, Celso, é que as pessoas colocam em dúvida o que aconteceu na Lava Jato, principalmente as condenações. Será que a condenação A, B, C ou D tem alguma que foi contaminada? Se uma estiver contaminada e com vício, aí coloca um trabalho... Você sabe qual é a minha maior dúvida, Caldas? Pois não. É quem é a verdadeira oposição nessa história aí. Essa já é outro capítulo, isso aí, né? Isso é outra discussão, né? Você tem várias oposições. Caramba, amigo! A oposição é quem está no escândalo da Lava Jato. Se você pegar as pessoas que se dizem hoje de oposição, são as que estão citadas. Só um parênteses, né? De novo, eu peço autorização para discordar em 1% aqui do meu amigo. Data vênia. Obrigado. O ministro Sérgio Moro foi inquirido por uma das deputadas que compõem supostamente a liderança da oposição se ele tinha contas no exterior.
E aí ele respondeu, quem está sendo investigado não sou eu, é a senhora. senhora. Quer dizer, então esse aqui é o meu ponto, os papéis no Brasil se invertem. E aí eu queria também discordar mais uma vez, dizer o seguinte, o ministro da Justiça entregar o seu celular para ele ser escrutinado pelos criminosos da Lava Jato é uma brincadeira de mau gosto, a gente está de brincadeira aqui. Em relação à comprovação, só para concluir, os elementos que foram trazidos em termos de delação premiada, tanto pelo Youssef, depois pelos empreiteiros, um por um, até finalizar todo o ciclo com o Marcelo Odebrecht, que foi a última grande delação, até o momento, né? Eu ainda estou aguardando a do... Mega empresário. Não é só questão dele ser mega, também, mas... É o chefe de todo aquele grupo que sim, ajudava as eleições. Sim, mas era mais que isso. Ele tinha um sistema que era um sistema paralelo que era diferente dos outros. Sim. Então, ele tinha planilhas eletrônicas e tal. Uma organização. Ele tinha uma organização paralela dentro do Clube dos 13. Né? Mas o meu ponto é o seguinte, eu estou ainda aguardando a delação do Eduardo Cunha, que eu não sei se é verdade, se vai acontecer, se não vai, se vai ser aceita ou não, mas eu gostaria que ela existisse e fosse aceita. Porque quando ela vier à tona, vai ser a confirmação de tudo que a gente viu, e seria talvez a maior de um político. Né? Mas meu ponto é o seguinte... Ele traria novidade no seu pensamento? Não, porque eu pensei que ele perdeu o trem, entendeu? Nomes, inclusive nomes. E o tempo. Eu acho que não teria tanta novidade quando a gente pensa, mas traria uma confirmação, o que é mais importante até do que a novidade. E nomes que hoje estão escusos. Mas eles já estão nas delações. O meu ponto é o seguinte, será que todos aqueles empresários são delirantes? Será que eles inventaram todas aquelas histórias para agradar o Ministério Público? Ora, desde o Youssef até o Marcelo Odebrecht, você tem a nata do setor empresarial de construção civil, que eram as empresas que estavam na lista das 10 maiores do Brasil, e em algumas delas aparecendo até, eu fiz esse estudo, entre as 30, 40 ou 50 do mundo em alguns serviços pontuais, como é o caso da própria Odebrecht, com altíssima qualidade. Mas será que eles tiveram um delírio coletivo e inventaram todas aquelas delações? Quer dizer que elas não têm valor? Agora, um diálogo de um juiz com um procurador vai invalidar essas delações? Quer dizer, a gente está vivendo num mundo, na minha opinião, aqui no Brasil, a gente está vivendo numa situação kafkaniana, tá certo? Que as pessoas estão delirando, é um grande delírio coletivo que a gente está vendo no Brasil. Só no Brasil, para que um criminoso tenha o mesmo patamar de aceitação e de credibilidade que uma autoridade policial ou judicial. Só no Brasil a gente vê isso. E é a primeira vez que eu ouço citar a Dilma Rousseff com o que você citou. Quer dizer, promovendo uma legalização. Ela tem um decreto, eu posso citar depois o decreto da presidente. Em relação a Dilma, ela fez uma espécie de investimento e um suporte maior nos órgãos de controle, controladoria, Ministério Público, e com todo esse investimento sugeriram a criação dessa espécie de comportamento e como é que eu posso falar, professor? É uma espécie de acordo mundial. Um instrumento legal. É um instrumento que dá uma legalidade. Sim, existe esse instrumento. Para que possa ser feito esse comprometimento entre os países de ajudá-los. Olha, eu não em consigo tipo de visualizar um combate à corrupção num país onde a corrupção ela ocorre nas 24 horas de cada dia. Não há dia que você abra o jornal e não veja. O de ontem, por exemplo, Correio Brasiliense. Auditoria expõe falhas na ressocialização de presos. Inspeção feita pelo Tribunal de Contas do DF mostra irregularidades cometidas na Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso. Entre elas, falta de transparência em pagamentos, diferenças salariais, contratos sem padrão. Isso aqui, se você pegar os outros jornais, é a mesma coisa. Todo dia. Se você lê hoje o Estadão, a Folha de São Paulo, o nosso Correio Brasiliense, o nosso Jornal de Brasília, qualquer jornal que você pegar, vai estar botando o dedo numa ferida de corrupção. Professor Caldas tem propriedade. Isso aí é feijão com arroz. Isso aí é todo dia. Virou mania. Isso aqui é café pequeno. Café pequeno. Café pequeno, mas ela começou lá em cima, no primeiro escalão. Aí o segundo lançou mão.
E aí o primeiro chamou a atenção, ele falou assim, não, você também está roubando, por que eu não posso roubar? A questão... O terceiro, mesma coisa, o quarto, a mesma coisa. Nós já estamos aqui na virada da montanha, no 18º escalão, e continuam roubando. Sim. Aqui em Brasília, nós temos esse caso aqui, ó. Mas, por exemplo, aquele das passagens de ônibus aí. Que é coisa mais corrupta do que aquilo em Brasília? Sim, o caso do BRB. Sim. O caso do BRB é um caso Meu grande, Deus. gigante. Ele está sendo investigado pelo Ministério Público aqui do Distrito Federal. É um esquema de corrupção extremamente grave que envolve toda a gestão da administração passada. E eu penso que vai ter desdobramentos sérios, não só na área administrativa e de direção do banco, mas também para agentes públicos e políticos que indicaram essas pessoas. Verdade. E ninguém está falando sobre isso. Aqui é interesse para que não se fale, com certeza. É porque a pauta do que vai ser debatido é criado pelo sistema. O sistema provoca isso daí e a mídia começa a batalhar e trabalhar em cima do que ela acha interessante naquele momento. Tanto é que ela pode colocar algo em pauta muito debatido de uma hora para outra e muitas coisas serem esfriadas. Você vem constantemente ao meu programa, nós só debatemos um assunto só. Não, de forma nenhuma. Nós passamos por tudo, acabamos Todos de falar os da FNAP assuntos aqui, acabamos de falar de BRB, e se tiver outros a gente fala também. Mas tem que falar mesmo. Eu tenho uma tese diferente. Alguns governantes e agentes públicos pagam jornalistas para fazer Sem denúncia dúvida. sobre o tema A, porque querem esconder o tema B. Falam sobre o tema C, porque querem esconder o tema D. E se vocês virem aquele filme, eu recomendo fortemente O Mecanismo, não sei se você já teve a oportunidade na Netflix, Sim. Ele mostra exatamente como isso é feito. Você tem um agente público que dá o tom, isso aqui, perguntaram qual é a solução para a Lava Jato, aí no filme aparece. Muito simples, vamos partidarizar, vamos dizer que o partido X, para a gente não entrar em partidos específicos, né, está sendo perseguido. E aí você tem uma declaração de um ministro ou de um ex-ministro, de alguém dizendo, olha, perseguição contra o partido ABC, partido XYZ. E aí, de repente, você tem toda uma discussão que não é mais jurídica, mas que é política. Os jornalistas de plantão que aderiram ao governo A, ou B, ou C, aderem à campanha, e você tem o famoso agenda setting, que vocês conhecem muito bem, vocês estão na área de comunicação. Então, o agenda setting é muito perigoso, a formação de agenda, porque dá o tom do que vai ser discutido. Só que isso não é feito inocentemente. É feito ou por questões de valores pessoais, ou de ideologia, ou de pagamentos também. Sem nenhum tipo de imparcialidade, a gente sabe que a mídia não tem nenhum tipo de imparcialidade, não tem neutralidade. Pode até falar de outros assuntos, citar ali, mas é aquelas letrinhas miúdas. O que dá destaque mesmo é aquela que tem uma colaboração, seja financeira, seja editorial, de acordo com a ideologia da TV, coisa que não existe mais, mas e por aí vai. E onde é que a gente vai chegar com essa Lava Jato e esse auê todinho aí? Porque virou Celso, um auê. Agora, fazendo um contraponto aqui ao professor Caldas, por favor, que ele trabalha a questão da corrupção com mais afinco, é um estudioso do tema e que gostaria que realmente acabasse, eu gostaria que acabasse, mas nesse momento está dando um tranco e está fazendo com que pessoas pensem diferentemente, inclusive mudando o modus operandi de certas habilidades que eles têm em fraudar o patrimônio público. E isso aí já deu uma balançada. Eu espero fortemente e desejo do fundo do meu coração que mude isso daí de uma forma bem contundente e que as pessoas comecem a pensar diferentemente do que é o dinheiro público, dar maior valor e não misturar a questão do público com o privado. Isso daí é a pior coisa que existe. As pessoas acham que a área pública, o setor público, é uma extensão do que ele tem de patrimônio privado. Bom, nesse sentido, aproveitando o adendo, o site da Intercept, né, ele está prestando um desserviço ao país. Porque ele não está ajudando em nada no combate à corrupção. Pelo contrário. E a mídia está indo para o lado deles o tempo todo. Porque já estavam ligados, questões de patrocínio, de ofertas, valores, recursos e tal. E se a gente for olhar, quem está por trás desse site Intercept? Essa é a pergunta de $1 milhão. Você vê que tem interesses políticos e partidários muito claros. Até
pessoais, né? Sim. Então, se você fizer essa análise, não precisa ser um gênio, nem precisa ter mestrado ou doutorado em ciência política para ver quem está por trás do site. É só você fazer o levantamento das pessoas e quais são os partidos que elas estão ligadas, elas ou seus entes familiares. Você chega claramente aos partidos ditos de oposição, muitos dos quais estavam ou eram beneficiários do esquema na situação anterior. Tem um caso curioso que eu gostaria de compartilhar, que eu fiquei sabendo há muito pouco tempo, não sei se vocês já tiveram conhecimento, mas é um caso realmente hilário, que é o seguinte: uma das famílias de empreiteiros envolvidos no escândalo Lava Jato, que é uma das mais tradicionais, talvez, do Brasil, que tem a sua origem em Minas Gerais, a filha ou a neta de um dos executivos Sim. fez um filme defendendo o governo Lula e o governo Dilma, com verba, provavelmente, da Lei Rouanet, ou talvez da Petrobras. E a empreiteira da família recebeu recursos desviados, corruptos, né, via corrupção, e que foram descobertos pela Lava Jato. Quer dizer, olha a ironia. A família tradicional de Minas, proprietária de uma das empresas de construção civil, e essa mesma família tem uma filha, ou neta, não sei, Sim. que faz um filme defendendo como foi bom o governo Lula e Dilma, e como a presidente Dilma foi perseguida, e como o impeachment foi um golpe, sendo que a família dela é beneficiária dos desvios de construção da Petrobras. Como é que a gente analisa isso? O professor Caldas fala do filme Democracia em Vertigem, né? Não citei da nomes. Petra, mas é Souza, dito. da Petra Souza. Aí ela conta, foram me parece que 13, 14 anos de estudo e catalogação de material. Aí, inclusive, ela faz esse contraponto, que a mãe dela sofreu na ditadura militar com o pai, viveu fora durante um tempo, e o avô dela era empreiteiro e me parece que da OAS, acho que era Não importa o nome, não é o exatamente. caso. Aí, esse Mas contraponto. Você já percebeu? Mas é curioso isso, né? Não. Isso é bem Nós do no Brasil, ultimamente, andamos o sujo falando mal lavado. E essa pessoa fazendo campanha para defender os governos passados, sendo que era beneficiária do esquema de corrupção na Petrobras, que é um dos maiores do mundo. O nosso esquema da Lava Jato, a nossa Operação Lava Jato, ela só pode ser comparada globalmente à Operação Mãos Limpas na Itália. Eu pessoalmente, não conheço nenhuma operação dessa envergadura, Também não. com esse alcance, com o número de pessoas envolvidas e com os valores que foram desviados. Ninguém está falando sobre os valores desviados. Ninguém está falando que essas supostas conversas teriam que ter acontecido para que se fechasse o cerco Sim, e que se buscasse todos os envolvidos. sim. A Polícia E Federal ainda não trabalha faltam sozinha. muitos desses Ainda faltam envolvidos. muitos. Polícia- São esses, exatamente esses, que não querem ver o Moro nem pintado de ouro e muito menos a Lava Jato progredindo. Porque haja cadeia para botar esse povo. Meu Deus do céu. E esses grupos de interessados, eles estão dentro tanto da área jornalística de comunicação, como também estão dentro da área jurídica. Eu fiquei sabendo, não sei se vocês já souberam disso, que houve uma moção pedindo para que o ex-juiz Moro, né, fosse expulso da Associação dos Juízes Federais. Foi. Olha que loucura, ele está recebendo prêmios internacionais, mas no Brasil estão pedindo a expulsão dele da Associação de Juízes Federais por um trabalho que é histórico, é um trabalho que não tem precedentes na história brasileira. Mas o brasileiro, ele tem aquela coisa, ele tem dificuldade de aceitar o sucesso, a inveja, é um monte de coisa junto, entendeu? Então, eles não aceitam o sucesso que ele teve na operação. A operação podia ter fracassado, podia ter abortado, como abortou aquela do Banestado lá atrás, que foi a primeira. Sim. Que aquilo deu experiência para ele, Foi. para poder chegar na Lava Jato. Sem a operação do Banestado, que foi um fracasso, ele não teria feito sucesso da Lava Jato. Mas ninguém fala sobre a operação do Banestado, que foi abafada. Professor, agora, o que está faltando é uma compreensão mais exata. Celso, eu sempre tive aqui falando com você, e o que precisa para que as pessoas tomem conhecimento é que o debate bata na porta das pessoas. A reforma da Previdência
Uai, o que será que está sendo votado? Será que eu vou perder? Será que eu vou ter que trabalhar? O governo fez uma publicidade grande aí, falando em detalhes, mas ainda não foi suficiente. O debate da reforma da Previdência tinha que invadir, do mesmo modo que o trabalho da Lava Jato tinha que ser debatido. As pessoas tinham que ter conhecimento disso daí, de tudo que está acontecendo, para poder debater. O professor Caldas aqui fala em relação, o brasileiro não está preparado para esses temas relevantes e que poderia deixar uma sociedade melhor. Eu não disse isso. Eu nunca vi na minha vida o brasileiro mais interessado nesses acontecimentos. Sim. Uma pena que nós não estamos usando o telefone como fazíamos antes, Sim, porque Celso. você ia ouvir as pessoas mais humildes ligando para cá e dando uma aula. Sem dúvida. Como aconteceu. Caldas já participou de programa comigo lá, com o uso de telefone. Sim. Você centenas de vezes. Várias vezes. Até o voto da Rosa Weber, as pessoas estão discutindo nas ruas hoje, então, da ministra Rosa Weber. Mas agora, o brasileiro está hiper interessado. Mas o que falta é um maior esclarecimento para que as pessoas tomem conhecimento. Esse debate que a gente está tendo aqui, precisa ter esse debate em diversos locais, na igreja, na academia, na escola, no barzinho, em todas as igrejas. É necessário fazer esse debate para que as pessoas tenham conhecimento da importância do trabalho que está sendo feito, se assim elas acharem que é. Eu concordo contigo, eu concordo 100% contigo, mas eu não disse que o brasileiro não está preparado. Não foi isso que eu falei. O que eu falei foi que existe uma inveja muito grande em relação ao sucesso do Moro. Foi isso que eu disse. Perfeito. Então, às vezes, alguns jornalistas... E essa inveja não é da maioria dos brasileiros, não, Mano. Ela tem nome, endereço e CPF. São alguns jornalistas que muitos eram beneficiados por esquemas. Você tem jornalistas da grande imprensa que estão dando aulas de combate à corrupção e criticando o Moro na televisão e que recebem esquemas no plano estadual. Agora, por exemplo, vou citar nome, endereço e CNPJ. Agora mesmo, a FEComércio do Rio de Janeiro, na gestão passada, que foi uma gestão extremamente corrupta, não é nenhum segredo, né, do presidente Diniz lá. Muito bem, descobriu-se que a FEComércio tinha vários esquemas com redes de televisão e que jornalistas eram pagos, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. E esses mesmos jornalistas que eram pagos no esquema fraudulento lá, eles são críticos do Sérgio Moro no plano federal. Aí que eu digo, é o paradoxo. Esse é o paradoxo do Brasil. Terrível. Exatamente. A gente não quero citar nomes, porque acho que não é o caso, né? Mas os nomes estão na imprensa. Quem procurar... Só o CPF. Ele tem nome e CPF. Eles têm lá, é só procurar na internet. Isso aí foi público e notório. Público notório. Eu estou evitando Agora, citar. É só você ir para o titio Google lá e ver o nome digitar dos jornalistas, que são jornalistas que Agora, se me diga dizem uma de coisa. esquerda. Celso, você sabia que estava vendo isso em relação à FEComércio? Sim. Rio de Porque Janeiro. você lê jornal, porque você está ali informado, está na imprensa todos os dias. Mas aquela senhora que mora lá na favela do Mingau, como eu gosto de citar aqui, aquela senhora, será que ela tem conhecimento disso? Ou ela só tem conhecimento do que ela assiste o Jornal Nacional? Ela pode morar na favela do Mingau, mas ela tem 2 aparelhos celulares que estão na palma da mão dela e que ela recebe toda e qualquer informação de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Agora... O povo hoje está totalmente por dentro. Sim, Celso. Mas agora veja bem, será que o que ela vai receber ali está informando ela de forma imparcial, de forma que a gente está debatendo aqui, ou vai chegar da forma trabalhada, da forma aparelhada? Como as pessoas querem que ela recebe. Mais aparelhada e mais trabalhada do que está sendo essa denúncia via Intercept aí, pois bem. que já atingiu a grande mídia. Pois bem, né? Isso que eu estou E a grande mídia faz mais questão do que de multiplicar. Né? Inclusive com o cidadão falando em pleno Congresso Nacional de, como diz o outro, erramos porque editamos mal feito. Houve uma edição mal feita. Pelo amor de Deus, mano. Velho. Olha, o brasileiro, ele quer botar um ponto final na corrupção. Eu acredito nisso. Exato. E principalmente porque a corrupção tomou todos os níveis. E pegou o lugar dele no hospital, tirou o médico Você de lá. viu essa do hospital em Brasília? Causou acidente, exatamente. Não, amigo, estão pagando para poder fazer uma cirurgia, mano, velho.
Estão trabalhando em cima disso aí, Pagando paralelamente, né? paralelamente, ou você paga ou não faz a cirurgia. O sistema de saúde no governo Estão levantando isso aí. O sistema de saúde no governo passado foi um Meu desastre. Deus do céu. Não houve uma política pública de saúde no governo passado aqui em Brasília. Não houve. Agora, eu estava me referindo à FEComércio do Rio de Janeiro, né? Durante a gestão Sérgio Diniz, se não me falha o nome dele. Então, inclusive, que está fazendo já, estava fazendo delação e tal, o presidente da FEComércio do Rio, né? Sim. Então, eu vejo o seguinte, e havia um esquema muito forte com jornalistas do Rio de Janeiro, que muitos são nacionais, né? São baseados Sim. no Rio, mas muitos nacionais. E que impediram que esse escândalo chegasse nacionalmente, que é o seu ponto. Então, além de você ter o beneficiário, ele tem conexões para evitar a multiplicação da denúncia. Então, as denúncias que são feitas, elas são seletivas, de acordo com os interesses da imprensa, dos jornais, do editorial e por aí vai, e dos jornalistas que são beneficiários daquele esquema ou não. No caso da FEComércio ali, do Rio de Janeiro, eles escolheram realmente pessoas a dedo, pessoas influentes, formadoras de opinião. Então, esse direcionamento não permite que a dona Maria da favela do Mingau receba a informação adequada e correta. Correto. Ela recebe uma informação completamente parcial, de acordo com o que a mídia quer que ela receba. No e Rio não de tem uma Janeiro, repercussão. a Isso corrupção daí está a olhos vistos. A partir do momento em que o governador preso, ex-governador, Sim. quase todos, disse né? que ele está viciado nisso aí, Não podia mais não parar. sou eu, ele falando. Ele falou, não podia mais parar. Não, ele não consegue mais, coça todinho. Quando ele pensa que ele pode tomar o seu dinheirinho, meu dinheirinho, o dinheirinho do Rócio. Ele está fazendo delação agora, está fechando. Sim, está fechando uma delação. Meu Deus. É a delação do fim do mundo para o Rio de Janeiro, é a dele. Sim. E eu Sim. sempre falo, engraçado que eu sempre falava sobre isso. Eu falava, um dia vai ter a delação do governador. Aí todo mundo me dizia, não, mas veja bem, não tem sentido um governador fazer delação, porque ele era o ponto máximo da cadeia, né? Desculpa o trocadilho, né? Da cadeia do esquema de corrupção. Quem que ele vai delatar? Do ciclo. Eu falei assim, não, mas justamente por isso, por ele ser o chefe do esquema, ele conhece todo o esquema. Então ele pode delatar todos os É que a esquemas. pirâmide, parte ela está do lado inverso. Exatamente. O Sérgio Cabral é o picozinho da pirâmide aqui, ó. Agora, já pensou em uma delação? Ele vai abrir o leque aqui, Eu ó, penso assim, exatamente. e fechar. E eu penso que o governador do Rio atual está fazendo um esforço para desfazer esses esquemas. Só o que acontece, isso é típico do Brasil também, você tem as viúvas do esquema. Então, o pessoal que parou de receber, eles começam a literalmente detonar, seja o prefeito novo, seja o governador novo, porque ele não está entregando as propinas que o governo anterior entregava. E aí você tem um choque, que não é um choque ideológico, como você colocou muito bem, mas é um choque de desespero, porque você contava com aquele recurso que era dado pelo esquema fraudulento. No caso lá, o Sérgio Diniz, lá da FEComércio do Rio de Janeiro. Só que agora, aquelas redes de notícia, aquelas agências, aquelas empresas, não recebem mais. Então, o que acontece? Você tem que proteger essa pessoa para uma expectativa de voltar a receber. É um esquema muito complexo. E você tem que criticar o novo, dizer que o novo é incompetente, porque ele está desfazendo os esquemas de corrupção do governo anterior. Então, isso aí realmente é muito complexo no Brasil. Celso, a corrupção Não sei onde é que dá nós vamos muitos chegar, essa debates. aqui é a grande verdade. Se deixarem, evidentemente, porque se prosperarem nesse combate à Lava Jato e ao ministro Sérgio Moro, Acaba tudo. Celso, zero a zero. acaba tudo. E aí, meu Deus do céu, né? Mas eu não acredito nisso. Eu acho que o povo brasileiro não vai permitir O que isso aconteça. professor Caldas citou aqui o filme O Mecanismo, Sim. que fala de como é a entranha da corrupção. Você falava aí da corrupção que existe dentro da FUNAP, salários Sim. desiguais, não sei o quê. O professor Caldas falou que isso aí é troco, perto sei. do que acontece. Então, Mas de troco em troco, você Vai tira juntando. uns milhões, é Manoel. exatamente E a isso política daí. pública não funciona. Isso que Aí o médico cria... falta, o hospital está quebrado, não Isso tem a que máquina. cria o mecanismo, que vai formando uma entranha, vai formando aquele redemoinho e acontece a pirâmide ao inverso, como você falou. Verdade. Vai crescendo e aí cria tentáculos que abrangem todo o Estado. Todo o aparelho estatal é abrangido por um tentáculo desse. Ministério Público, desembargador, juiz, advogado e tudo que é envolvido.
De tudo O Brasil virou um ninho de corrupção. Hoje, você olha por aí, centenas, se não milhares de obras paradas. Por quê? O cidadão já entra e estabelece um preço. Pega o nosso Mané Garrincha aqui. Uma ata. Ui. As atas. As atas são grandes fontes de corrupção. Aham. Há um mercado de atas. Mercado As pessoas de atas. pagam para Perfeito. conseguir registrar a ata. Perfeitamente, Celso. O que o professor fala aqui, Eu sei o que eu tô que é perfeitamente isso. Faz a ata superfaturada. Ela já está faturada. Aí Já está, com certeza. Então, aí o pessoal chega, não, tem ata pronta, vamos usar aquela ata ali que foi aprovada, aquela ata ali Foi foi comprada. usada no Ministério dos Esportes, aquela ata foi usada, essa aqui é a ata excelente. Excelente porque banca todo esse cartel, todo esse ciclo. Um ator corrupto conseguiu a aprovação dessa ata em algum dos ministérios ou alguma secretaria estadual de qualquer lugar do Brasil, via corrupção, que ele pagou por aquela ata, e aquela ata passa as referências de todos os negócios. Agora, eu queria dar um tom diferente do que está havendo aqui. Eu estou, apesar de tudo que a gente está vendo e ouvindo e tal, eu estou ainda moderadamente otimista. Poxa. Eu penso que, tanto no plano federal, sem entrar no mérito, a gente não chegou ainda no governo Bolsonaro, né? Mas tanto no governo Bolsonaro, plano federal, quanto no plano estadual, de vários locais, inclusive do DF, você tem uma mudança de agentes públicos. Então, isso é positivo, porque você tem no primeiro momento, pelo menos, um desbarateamento dos antigos esquemas. Aí vocês poderiam me dizer, poxa, não seja tão ingênuo que os novos governos vão trazer novos esquemas. Não sabemos, isso aí é profecia. O que eu posso falar com certeza, como fato, é que os esquemas antigos foram expostos, como foi o caso da construção civil. Certo. Então, se a população participar mais, a gente tem a possibilidade de não ter uma repetição de fatos passados. É verdade. Lamentavelmente, temos de encerrar o programa, como diz o outro, né? Acabou o tempo, 50 minutos passaram e a gente não viu. Já foi. Né? Tem intervalo? Olha, eu só quero fazer uma coisa que eu acho que nós devemos ao Rio de Janeiro. Lá a Lava Jato funciona, que é uma beleza, mano. Sim, muito bem. No Né? Paraná também. Há corrupção, mas se não fosse a turma da Lava Jato do Rio de Janeiro, nós não teríamos chegado a 1/10 do que eles chegaram lá. Essa é a verdade. Aqui em Brasília nós temos procuradores da Justiça porque estavam envolvidos no esquema de corrupção. Lá atrás, Bandar, na época do Arruda, do governo Isso. Arruda. Aí, Celso, a gente vai ter que trazer o Caldas aqui antes dele voltar para os Aproveitar Estados dele Unidos. voltar para os Estados Unidos, convidá-lo mais uma Porque vez. já foi o tema, né? Eu já ia falar, Nem mas o percebeu. Celso vai entrar em outro tema. E... Não, olha, eu tinha 2 vídeos aqui para a gente falar de Previdência, né? E a praia do Caldas, que é economista, né? Também. Né? Empresários propondo, por exemplo, um dedão na reforma tributária. Falando de novo no imposto único, Caldas. Né? Não, você vai ter que voltar aqui, mano, velho. Com muito prazer. Tá Eu bom? não vou errar o caminho. Inclusive, Não, tem com um certeza. projeto do Baleia Rossi interessante. Tá bem? Obrigado. Bom te rever, querido. O prazer foi meu, eu agradeço o convite. Obrigado por ter vindo. Rócio, mais uma vez. É um prazer enorme estar, Muito Celso, obrigado. professor Caldas, e a você de casa. Tá bem, então. Vamos marcar logo o próximo programa. Pode marcar. Para a gente dar continuidade. Senão, o Caldas não se aposenta daqui 4 anos. Exatamente. Né? Se a gente deixar a Previdência... Eu estou nas mãos aí do Congresso. Um grande abraço, grande abraço. Grande abraço para você também.